Bom dia, senhores torcedores do canal CN-Flu. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começar a falar sobre o Fluminense, eu quero falar o que eu sempre falo com os senhores, né? Vocês sabem que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata e estou super endividado. Então, eu comecei a fazer esse canal CN-Flu, para relaxar, para ver se eu consigo fugir de uma possível depressão e fugir das doenças também. Quem sabe ficar legal das doenças fazendo o canal. E por incrível que pareça, estou gostando muito, muito mesmo. Só tem um problema, né? Que o notebook e o microfone que eu uso são dos meus filhos. Aí eles usam para trabalho, para faculdade, para quando vai para casa da namorada, e muitas vezes eu fico sem o notebook e sem o microfone, aí eu não tenho como fazer o canal. Então, vou desanimando, mas eu, por causa desse motivo, eu queria fazer dois pedidos aos senhores, que me ajudam a fazer meu canal e que, como o Thiago Ferreira fala sempre, são também meus patrocinadores masters. Vocês que podem me ajudar, vocês que podem fazer o canal crescer, vocês que podem me ajudar a chegar a algum lugar. Então, eu gostaria de fazer esses dois pedidos. O primeiro pedido é que melhorou a quantidade de pessoas que assistem meu canal. Já tem 225 pessoas inscritas, dando like e compartilhando. Sendo que nós precisamos de muito mais, né, para o canal crescer e ser ajudado pelo YouTube. Então, essas pessoas todas que assistem meu canal, por favor, se inscrevam, deem um like e compartilhem. Porque vocês fazendo isso, ao compartilhar, muito mais pessoas, se todo mundo que assistir o vídeo se inscreverem, derem o link e derem o like, aliás, e compartilhar o canal, esse canal ele vai se expender pelo Rio, pelo Brasil e quiçá pelo mundo, que as pessoas têm conhecidos no Rio, no Brasil e fora do Rio. E o YouTube vai ajudar o canal a expandir assim. Aí a gente vai ter seguidores e pessoas inscritas e compartilhando o nosso canal que moram até no exterior, que moram no Sul, que moram em Minas, que moram em São Paulo, que moram até no exterior. E, e vocês assim estarão me ajudando muito, muito mesmo. Eu agradeço desde já. E o segundo favor, como eu mesmo falei, que o notebook e o microfone dos meus filhos, eu queria que vocês pudessem dar uma colaboração com o Pix para poder comprar o notebook e o microfone para mim, para ficar fazendo meu canal, para não ser necessário pegar esse notebook, nem o microfone dos meus filhos. Quando eles estão precisando, eu não tenho nem como pegar. Nunca faria isso. Então, a minha única esperança é isso, é a colaboração de vocês, fazendo o canal crescer e fazendo o Pix. E já que o Pix, se vocês puderem, fazerem o Pix com valor mínimo, que é de R$ 5. O meu Pix é do Banco PicPay, e o Pix é paulorcribeiro@hotmail.com. Vamos repetir. Pix do Banco PicPay, e o Pix é
paulorcribeiro@hotmail.com. Obrigado a todos. Que Deus ilumine o caminho de todos vocês, pela ajuda que vocês deram, estão dando e ainda vão dar. Vou falar sobre esse jogo do Fluminense, né? Aqui fica difícil até de falar, porque eu tô meio tonto até agora. O Renato teve uma semana inteira para treinar o time do Fluminense. Mandou lá pro Chile um time de garotos, né? São alguns jogadores de reserva e alguns meninos da base. Os meninos tomaram um sacode lá, um banho de futebol, mas conseguiram o empate com um gol bonito do Nonato. Mas o jogo de hoje nem parece que o Fluminense teve uma semana para treinar. Eu acho que o time do Fluminense parece que ficou descansando a semana inteira. Quando foi jogar, não aguentou correr, não aguentou fazer nada. Só deu Botafogo. Só deu Botafogo. Botafogo pegava a bola, lançava, chegava na área, recebia e tocava pro gol. O único jogador do Fluminense que jogou e correu, se matou, foi o Fábio. Foi o único que realmente sujou a camisa. Que o resto não precisou nem trocar de camisa. E o Renato Gaúcho ficou olhando. Chegou no segundo tempo, botou o mesmo time para jogar. O time voltou um pouco melhor, com brilho, né? Tentando roubar a bola. Teve umas 2 oportunidades. E depois teve aquele chute do Arias que foi no travessão de falta. Teve um chute acho que foi do Bernal também, que passou raspando, mas o Botafogo ainda mesmo assim continuou sendo melhor. Tanto é que no final, ao apagar das luzes, o Botafogo roubou uma bola do Fluminense, que o próprio jogador do Fluminense jogou a bola para trás, para o seu próprio campo. Aí o jogador do Fluminense correu, tô na área e tocou. Foi o Savarino, né? Tocou na saída do Fábio. Você vai poder botar a culpa no Fábio? Não. Vai poder botar a culpa no grupo? Vai. O grupo parece que tem alguns jogos que o grupo não corre. Parece estar cansado. Eles ficam desanimados. Pô, quando joga em campo de gramado sintético, o time fica... Parece que não sabe onde está perdido. O Renato chamando os jogadores, mas os jogadores parecem que estão perdidos. Dava para conseguir pelo menos um empate nesse jogo. No segundo tempo, o Botafogo não jogou nem o terço do que ele jogou no primeiro tempo. E eu acho que ali foi o pecado do Fluminense, que dava para o Fluminense pelo menos empatar. Aí não empatou, deu mole, eles foram lá no finalzinho e fizeram o segundo e ganharam o jogo. É impressionante, cara. O Fluminense, não entendo, cara. Eu queria saber o que se passa. Porque, olha só, o Fábio jogou bem. Samuel Xavier, razoável. A dupla de zaga, pode nem se responsabilizar a dupla de zaga, porque a bola toda hora estourava em cima deles. Tanto o Ignacio como o Freitas. O lateral esquerdo estava dando para o gasto, mas eles chegavam muito lá pelo lado deles. Então, o meio de campo não estava jogando, estava aberto. Eles estavam ganhando o meio de campo o tempo todo do Fluminense.
Por isso que o Renato quis mudar, mas na minha opinião mudou errado. Tirou o Bernal. Bernal estava jogando bem, na minha opinião. E depois tirou o Martinelli, ficou com um homem a menos na defesa até tomar o segundo gol. Eu acho que eu acho que ficou faltando combinar alguma coisa no treinamento com esses jogadores do Fluminense. Não é de hoje que eu vejo que alguns jogadores do Fluminense, em determinados jogos, parece que estão andando em campo. Parece que estão andando em campo. Esse jogo agora, contra o Botafogo, eu vi isso. O time parece estar andando em campo. Não corre, quando corre, corre errado. É impressionante, cara. Impressionante. Vamos, vamos ver isso, depois dar nome aos bois, mas vamos ver a preparação para terça-feira, é terça, né? Que é o jogo da Copa do Brasil com a Aparecidense. Mas se jogar desse jeito, vai perder para a Aparecidense, cara. Tem que jogar bem melhor do que jogou hoje. Mas bem melhor mesmo, para poder vencer esse time de Aparecidense. Vamos. Depois a gente tem que ter uma conversa com esses jogadores para saber realmente o que está acontecendo. Não é normal acontecer um negócio desse. E vai perdendo ponto, vai caindo na tabela do brasileiro. Se você tiver o direito com seus problemas com algum jogador, conversa com ele, pode ser até na nossa frente, mas conversa com ele, vê o que está acontecendo e depois resolve, mas sem brigas, sem brigas. Aí, então, senhores, estava aqui pensando, né? Não estava dormindo, não, dessa vez não. Estava aqui pensando, quando é que eu vi o Fluminense jogar assim? Tem muito tempo não. Na época que o Fluminense estava para cair ano passado, tiveram alguns jogos que foram assim, né? Então vamos aguardar aí, ver se o Mário, alguém faz alguma reunião, explica se já tem alguma coisa da SAF, alguma coisa. Vamos ver se o Fluminense treina amanhã para poder fazer um jogo bem melhor contra a Aparecidense, tá? Um abraço a todos. Sei que vai ser difícil dormir essa noite, mas um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.